Você sabe que eu tenho recebido uma pergunta muito recorrente. As pessoas me dizem o seguinte: eu tenho um monte de coisa para fazer, eu tenho uma lista de atividades, de compromissos o dia todo, faço, e quando eu chego no final do dia eu olho e falo, nossa, acho que eu não fiz nada. Vai faltar um monte de coisa para fazer e eu não consegui fazer. Meu Deus, como está acontecendo isso com o meu dia? O que está acontecendo? Como é que eu me organizo com isso? Tô cansada, tô exausta e meu dia não rendeu nada. Sabe quando você chega no final do dia e você acha que nada aconteceu? Isso é muito, muito comum na rotina das pessoas. E eu vou dar 2 dicas para você. Sabe por quê? Porque eu mesma já passei muitas vezes por essa situação. E aí eu resolvi fazer algumas estratégias para eu conseguir administrar melhor o meu tempo. Eu me distraio muito fácil, E aí eu já fiz várias estratégias. Então, para não me desfocar tanto, eu resolvi seguir por alguns pontos, né? Pus algumas rotinas no meu dia, vamos dizer assim. A primeira coisa que eu coloquei foi o seguinte: na parte da manhã, eu faço uma lista, todo dia de manhã, eu faço uma lista de todas as atividades que eu tenho para fazer naquele dia. Faço uma lista e coloco lá e numero. Depois que eu fiz essa lista, que ela tá pronta, eu volto nela e olho as prioridades. O que é mais importante, o que eu não posso deixar de fazer e o que tudo bem se eu fizer mais tarde. E aí eu coloco uma lista de prioridade. Coloco uma nota de 1 a 3, vai. 1 é super importante, 2 é mais ou menos e 3 menos importante. E faço essa priorização. Depois eu volto naquela lista, refaço então o que é mais importante, o que é menos importante e começo as minhas atividades baseada nisso. Baseada nessas prioridades, né? Primeiro o que eu vou fazer e durante o dia para sobrar tempo. Porque a gente se perde mesmo. E minimamente quando você faz isso, você faz uma distribuição no seu dia. E aí você entende a ordem que você precisa de fazer as coisas. Outra dica, começa pelo mais simples, pelo mais viável. Porque se você começar pela parte mais complicada, aquela que vai demandar muita energia tua, quando você já vai para a segunda ação, você já está cansada. Então começa pelas coisas mais simples, vai tirando da frente o que é mais simples e vai deixando mais para frente o que é mais complicado. Pelo menos eu faço isso e faço de uma forma bacana. Uma outra coisa, eu divido o meu dia em blocos. Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente operacional, mas minha hora de pensar é mais à tarde. Então, como eu sou operacional, sou prática, gosto de fazer as coisas, eu faço o seguinte: na parte da manhã, eu deixo para todas as minhas atividades em fazer coisas, né? Por exemplo, se eu tenho que fazer ligações, se eu tenho que ler e-mails, se eu tenho que ler os WhatsApps, se eu tenho que fazer reuniões, eu procuro fazer tudo na parte da manhã, que são coisas mais práticas. Por quê? Porque na parte da tarde, para mim, o melhor é usar para estratégias, para pensamentos. Eu funciono assim, eu funciono bem na parte da tarde, para a parte mental. Então, o que eu faço? Deixo, por exemplo, normalmente eu bloco, né? Das 3 às 6 da tarde, eu deixo para desenvolver estratégias que eu preciso, para fazer propostas, para criar cursos, para criar palestras. Então, eu volto o meu tempo na parte da tarde para essa atenção. E assim eu consigo trabalhar de uma forma melhor. Agora, também vou dar uma dica dentro de tudo isso que eu estou falando. Muitas vezes a gente faz a agenda da gente, a gente esquece que existem algumas situações extras, como algum telefonema ou alguém que te chama para fazer uma atividade que não estava programada. Então, lembre-se que dentro desses horários seus, tipo das 3 às 6, tem que deixar umas vagas. E outras coisas, a gente precisa dar umas paradinhas de vez em quando, para poder tomar uma água, esticar a perna e até para fazer a mente dar uma descansada. Essa é uma dica super importante. O que também não pode faltar no seu dia é você ter algum tempo, ou no dia ou na semana, para aquele tal do ócio criativo. Já ouviu falar? O ócio criativo não é para ficar com pernas pro ar, né? O ócio criativo é quando a gente faz algumas atividades que são relaxantes, mas que elas podem trazer alguns insights pra gente. Por exemplo, ler um livro, ver um filme, escutar uma música, conversar com algumas pessoas, porque aí você deixa a sua mente mais relaxada e de repente sai ali uma grande ideia para algo que você estava procurando fazer. Porque se a gente ficar muito em cima de um assunto, às vezes a criatividade vai embora.
Essa é a minha forma de ter insights e de programar o meu dia. Eu faço uma lista, priorizo, faço as atividades mais operacionais na parte da manhã, na parte da tarde, algo que me exija mais a parte mental, e ainda lembro de colocar aí alguns momentos de ócio criativo. Essa é a minha dica de hoje.